Glória a Deus. Ontem nós concluímos a leitura do livro Levítico. Hoje iniciaremos Números, capítulo 1. Deus é que é apresentado nesse livro como um rei soberano que exige obediência absoluta à sua vontade, mas também revela e demonstra sua misericórdia infinita e generosa aos penitentes, ou seja, aos arrependidos e aos crentes, que são todos aqueles que nele creem. Vamos iniciar então a meditação, a gravação em Números, capítulo 1. No deserto, Deus ordenou o censo. Então Yahvé falou a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito, e disse o Senhor, versículo 2: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs, e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Veja só, vamos ler aqui no comentário da Bíblia de Estudo. O penúltimo livro da Torá foi chamado, entre aspas, Números, pela primeira tradução do Antigo Testamento para a língua grega, a Septuaginta, devido às listas do censo registradas nos capítulos 1 a 26. O título em hebraico, Bemidbar, entre aspas, no deserto, refere-se ao ensino proporcionado pela história do povo de Israel no deserto. Números apresenta um relato de quase 39 anos em que Israel peregrinou no deserto na companhia de Yahvé, o Senhor Deus, após a renovação da aliança no Sinai. Números 1, versículo 1, com Deuteronômio 1, versículo 1. Apesar de a crítica moderna questionar a autoria de Moisés, o fato evidente é que Deus falou a Moisés e, por intermédio dele, a todo Israel, por conseguinte a nós hoje. Veja só, hoje nós ouvimos o que Jesus confirmou no Novo Testamento. Só o que Jesus confirmou no Novo Testamento é o que nós ouvimos. Um dos nomes hebraicos deste Sefer, livro, é Weidaber, e traz o sentido de Yahvé falou, a primeira expressão do livro no original. Desde as primeiras palavras manuscritas até os finais, o fato da transmissão inspirada e oral das ordens de Deus é declarado mais de 150 vezes e de mais de 20 maneiras diferentes. O modo como Deus ministrou a sua palavra através de Moisés, como profeta, está registrado no capítulo 12, versículos 6 e 8. Veja só, Números 12, versículos 6, 7 e 8. Então disse Yahvé: Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. A ele foi revelada a forma do Senhor. A ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra meu servo Moisés? Veja só aqui, na Bíblia de Estudo, aqui no rodapé, está escrito: as revelações da parte de Yahvé, o Senhor, não chegam com a mesma nitidez e entendimento a todos os servos. Pode haver oráculos do Senhor oráculos do Senhor que um profeta talvez não compreenda plenamente na ocasião em que o recebe, e para ele, por algum tempo, essas orientações divinas soem como enigmas e mistérios. 1 Pedro 1, 10, 11. Aqui leremos:
No versículo 9 está falando: porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Eu vou dar uma lida aqui em 1 Pedro, aqui no rodapé também. Pedro refere-se ao Espírito Santo como o Espírito de Cristo, porque Cristo o enviou, João 16:7, e realizou sua obra na terra por meio dele, Lucas 4, versículos 14 ao 18. Os sofrimentos e aflições vivenciados por Jesus Cristo em sua peregrinação pela terra são uma ilustração viva dos nossos desafios e provações. Contudo, todos os crentes sinceros, ligados à videira, são beneficiados com a companhia diuturna de Deus e com todas as glórias reservadas a seus filhos, assim como Jesus já vive na glória do Pai. O sofrimento passageiro e a glória eterna fazem o tema central desta carta. Pedro estabelece um paralelo entre os versículos 11 e 12, entre a geração dos profetas do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. O espírito e a mensagem são os mesmos no Antigo Testamento como, entre aspas, promessa, e no Novo Testamento como cumprimento. Por isso nós falamos, o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Então nós seguimos o Novo Testamento. Aquilo que Jesus falou é o que nós seguimos. Então, o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. O Evangelho engloba a mensagem profética junto com sua realização histórica. Todo esse processo é tão impressionante que Pedro usa a expressão grega original epitimosim para descrever o sentimento de, entre aspas, grande ansiedade dos anjos que, conforme o termo original seguinte, parakpsai, abre parênteses, perscrutar, fecha parênteses, agem como, entre aspas, alguém que, observando os fatos de alto de uma sacada, encurva-se para mais atentamente acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, fecha aspas. Os anjos nos contemplam na expectativa da nossa perseverança e glória na fé em Cristo, diante dos sofrimentos e os desafios de um mundo que se afasta de Deus. Os cristãos sinceros são filhos do Pai Celestial, adotados na família de Deus e herdeiros com Cristo, o primogênito, de toda a glória eterna e bênçãos celestiais reservadas para o povo do Senhor de todos os tempos, etnias e culturas. Os cristãos são os únicos que recebem a autoridade filial e podem orar, Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6:9, Romanos 8:15. Aí veja só, Deus é santo, quer dizer, absolutamente separado de qualquer aparência do mal. Essa característica do divino, de profunda aversão à perversidade, deve inspirar seus filhos a persistirem em seu processo diário de santificação, afastando-se da impureza e do pecado. Voltando em Números, dando continuidade, versículo 3: todos aqueles em Israel de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis segundo os seus esquadrões. Versículo 4: estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais, os encarregados do recenseamento. Versículo 5: estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão, da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar;
De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 10, dos filhos de José. De Efraim, Elissama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 11, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aieser, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Versículo 16. Esses foram os homens escolhidos na comunidade, eram chefes das tribos de seus antepassados, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Os filhos de Israel determinaram sua descendência, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais. E registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Versículo 19. Assim toda a contagem da população no deserto do Sinai foi realizada exatamente como Yahvé havia ordenado a Moisés. Os primeiros resultados do censo. Versículo 20. Os homens de 20 anos para cima que tinham idade para servir no exército foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo os registros de seu clã e de acordo com a sua específica casa patriarcal. Começando pela tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte, Da tribo de Ruben foram recenseados 46.500 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Gade foi 45.650. Versículo 26. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. Versículo 31. O número apurado dos da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. Versículo 33. O número apurado dos da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs
e famílias. O número apurado dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos filhos de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Aser foi 41.500. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos da tribo de Naftali foi 53.400. Versículo 44. Esses, portanto, são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma das casas patriarcais. Todos os filhos de Israel de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel tinham a capacidade de servir no exército, foram recenseados segundo as casas patriarcais. Versículo 46. O total dos recenseados foi de 603.550 homens. O ministério especial dos levitas. Versículo 47. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram recenseadas juntamente com as outras, porquanto o Senhor havia ordenado a Moisés, não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis no meio dos filhos de Israel, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho. Você veja aqui que os levitas, eles não foram registrados. Está aqui, não registrareis contudo a tribo de Levi, que são os levitas, né? Mas aqui no versículo 50, mas estabelece no mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os serviços do tabernáculo, hoje em dia as pessoas falam que aquelas pessoas que cantam, que louvam ao Senhor, são levitas. E aqui nós vemos que no Velho Testamento, levitas, eles eram separados para o serviço e não, então, portanto, hoje em dia a palavra levita é desconhecido, não são aqueles que louvam o Senhor. É usado de uma forma errônea, está errado chamar de levita. Então nós vemos aqui, mas estabelece eu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança e todos os seus utensílios e tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo a habitação do testemunho. Versículo 51. Quando o tabernáculo se mudar, os levitas o desarmarão. Quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão. Qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte. Versículo 52. Os filhos de Israel acamparão cada um em suas próprias tendas, junto de seu próprio estandarte de família, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança.
os israelitas fizeram tudo exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Muito bem, nós concluímos a leitura do capítulo 1 de Números. Permitindo Deus, subsequentemente estaremos lendo, meditando e gravando Números capítulo 2.